Vocês conseguem ver certinho o slide? Dá pra ver sim certinho. Tá certo. Então, primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha, né, que nem a Raquel sempre faz, da matéria passada, que foi o processo mesmo, né, da digestão, absorção e até a gente chegar no transporte. Então, a gente vai ter lá o consumo de gorduras, né, junto com todos os outros alimentos. Então, essas gorduras elas vão passar pela boca, o estômago e até chegar ao intestino, né, onde vai ser principalmente a atuação da digestão mesmo. Então, na boca a gente tem um processo assim, de digestão não essencial por conta mesmo do que a enzima, né, a lipase lipídica, ela também está presente na boca, mas ela não tem uma ação essencial por conta daquele processo mesmo de temperatura e pH, que não é o essencial para aquela enzima naquele lugar. Então a lipase gástrica ela vai atuar essencialmente no estômago, né, por conta do pH dela, e depois esse bolo alimentar, né, essa parte desses alimentos, eles vão chegar até o intestino, né, ali no duodeno principalmente, né, onde a gente viu lá na anatomia que a papila duodenal maior vai liberar a bile e o suco pancreático, né? E aí, por conta da bile, o suco pancreático, né, a lipase pancreática vai atuar, a bile também, né, os sais biliares na emulsificação, e depois a lipase vai atuar no processo de formação das micelas. Então, essas micelas, né, elas vão ser revestidas por fora, né, por conta dos sais biliares, e essa gordura vai estar dentro dessa micela, comportada para poder que a lipase pancreática atue nela, formando aqueles produtos, né, primários, como os ácidos graxos livres, os monoacilgliceróis e os colesteróis também. Vou só aceitar aqui. E Michelle, a gente está só fazendo aquela revisãozinha que a Raquel faz nas aulas. Então, formando esses produtos primários, eles vão ser internalizados na célula, né? Aqui é o processo de emulsificação, né, pelos sais biliares, formando as micelas. A ação da lipase, a colipase, que é uma enzima que também que ajuda, né, é um cofator que ajuda na lipase, dando a estruturação da micela, formando aqueles produtos primários para poder ser internalizado pelos enterócitos. Então aqui a gente vai ter a absorção intestinal, né? A diferença entre as proteínas e os carboidratos é que as gorduras elas não sofrem, não precisam ter um gasto, né, de ATP ou de energia para poder ser internalizado por conta da própria estrutura química mesmo, né, compatível das membranas e da própria gordura que está sendo internalizada. Então a gente vai ter internalização, né, depois dessa formação das partículas menores, e daquilo, né, que a gente tinha falado, que vai ser principalmente os de cadeia longa, porque os de cadeia curta e média, eles são transportados pela albumina, né, que é o transportador geral. Aí a gente vai ter a formação dos quilomicrons, né, eles vão ser reformulados dentro da célula. Então, os ácidos graxos livres, os diacilgliceróis ou os glicerol, né, que vai estar sozinho, eles vão ser reformulados em triglicerídeos, vão ser sintetizados em vesículas, né, com as apolipoproteínas, algumas específicas do quilomicron, que a gente já vai falar, e elas vão ser externalizadas pelos vasos linfáticos e depois vai cair na corrente sanguínea, onde vai ser distribuído para os outros tecidos. Aí a gente tem a absorção e o transporte, que acomoda a hidrofobicidade. Então, os produtos que eles são hidrofóbicos, eles ficam na parte de dentro, os hidrofílicos, como os fosfolipídios, o próprio colesterol ou algumas moléculas aqui de apolipoproteínas, né, eles vão ficar na parte de fora. Então, as lipoproteínas, né, o que são elas? Elas vão ser esses complexos
esféricos, né, pode ter de várias combinações lipídicas, que nem a gente viu nos quilomicrons, né, eles vão transportar principalmente os triglicerídeos, colesterol, e a gente vai ver que os outros tipos de lipoproteínas, eles vão transportar outros tipos também de lipídios. Eles vão ter essa maleabilidade, né? Então, eles vão manter solúveis os seus componentes lipídicos no plasma, dentro, né, no interior, e ela vai possibilitar um mecanismo de transporte mais eficiente por intermédio dessas trocas, né? Tanto do lipídio, né? De dentro dessa lipoproteína para os tecidos, quanto até mesmo das apolipoproteínas entre essas moléculas, entre essas substâncias de transporte. Então, as apolipoproteínas, elas vão ter alguns tipos, né? São principalmente classificadas em classes mesmo, né? Classes e subclasses. Então, ela vai ter A, B, C, D, E e por aí vai, né? E elas estão localizadas principalmente na superfície das partículas lipoproteicas e ajudam mesmo a manter a integridade estrutural para poder fazer esse transporte mais eficiente. Então, elas vão funcionar como direcionadoras, né, ligantes para receptores celulares e como ativadoras, como coenzimas mesmo, que nem a gente tinha visto lá na ApoC2, né, do quilomicro, que ele vai poder encaminhar isso até os vasos, e nos vasos ele vai fazer a ligação com o receptor, e aí essa ApoC, ela vai estimular a liberação da lipase da LPL, né, a lipase lipídica, a lipase mesmo, que aí a gente vai poder fazer a internalização, né, desses triglicerídeos que estavam formados nesse quilomicron para dentro desse outro tecido. Então a gente sempre tem esse desmonte, monta de novo, encaminha, aí desmonta de novo para ser internalizado e por aí vai. Então elas vão conter células proteicas, anfipáticas, então mesmo sendo uma proteína, ela vai ter aminoácidos que vai ter mais característica hidrofílica ou hidrofóbica. A hidrofílica vai ficar mais na parte de fora, né, na estruturação mesmo do contato com o líquido, e a hidrofóbica vai ficar mais na parte de dentro mesmo, esses aminoácidos em contato com a gordura. Então elas vão interagir com os lipídios internos, né, essa parte mais de dentro, e a parte contendo os aminoácidos hidrofílicos está mais voltada para fora. Então elas são estruturais essenciais ou transferíveis, que nem a gente vai ver, né, no quilomicron a gente vai ter a ApoB48, ela é essencial, ou seja, ela não é transferível para outras categorias, para outras classes, como o LDL, VLDL e por aí vai. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, da apolipoproteína A, que vai estar presente no HDL, a B no LDL e no VLDL, a ApoC pode ter, né, a subclasse C1, C2, C3, que elas vão ser transferíveis mesmo, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, por conta do contato mesmo com a HDL, e a ApoE, principalmente no VLDL, LDL, nos quilomicrons remanescentes e nos próprios quilomicrons, né? Isso a gente vai ver também que vai ser essencial para o transporte reverso dele, para a volta dele no fígado. Então, aí a gente vai ter, né, essa proposta de... pulei um. Então, a gente vai ter aqui as classes, né, as principais que tem em cada lipoproteína. Então, por exemplo, a B48, a apolipoproteína B48, né, que vai estar presente no quilomicron, ela vai ser produzida principalmente nos enterócitos, né, por conta mesmo dessa formação do quilomicron no enterócito. A produção dessa apolipoproteína vai ser mesmo nesse compartimento, né, no enterócito.
E ela é um indicador principal, né, de quilomicrons e quilomicrons remanescentes, porque ela vai estar presente nessa classe, nessa lipoproteína. E a lipoproteína B48 e a B100, elas são formadas a partir do mesmo gene. Mas então por que elas não são, né, a mesma categoria de apolipoproteína? Por que elas não são a mesma coisa? E isso é porque, mesmo sendo a partir do mesmo gene, ela sofre um processo de interrupção do processo de transcrição ali, né, que nem a gente tem. Na transcrição do gene para um RNA mensageiro, ela vai ser adicionado um códon de parada. Então, a B48 ela vai ter só 48% dos aminoácidos que vai ter na B100. B100 significa, né, de 100% mesmo dessa proteína. Deixa eu só aceitar aqui. E aí, a B48 ela vai ter, né, 48% dessa formulação mesmo. Então, essa denominação é por conta disso mesmo. Então, a B100 ela vai ser produzida no fígado, principalmente por conta do VLDL, está sendo produzido ali no fígado mesmo. Isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. Então, ela vai ser formada junto com esse VLDL lá no fígado. E essa tem uma doença, né, que é a deficiência de ApoB, que é chamada de deficiência ApoB familiar, que ela gera uma diminuição dessa proteína que interage com o receptor. Então, na hora dela interagir com o receptor, né, para poder fazer essa entrega desses lipídios e tudo mais, ela diminui esse contato que tem com ela. Ou seja, o lipídio que está dentro do VLDL ali, ele vai continuar na constituição do sangue. Ele vai ficar dentro do sangue e não vai poder ser encaminhado para a célula. Ou seja, vai gerar uma hipercolesterolemia. Então, esse colesterol, ele vai ficar, essa gordura, né, vai ficar gerando no sangue por conta dessa falta de contato que tem entre o receptor e a proteína mesmo, e a apolipoproteína. Então, uma outra característica que tem dela, né, dessa ApoB, é que só existe uma molécula de ApoB por partícula lipoproteica. Então, isso é um indicador bem grande, né, da quantidade, né, da soma de VLDL, por exemplo, de VLDL, IDL ou LDL que tem nesse sangue, por conta de ter uma molécula só. E aí a gente vai ter também a ApoE, né? A ApoE que vai estar presente, né, em muitas categorias, quilomicron, no VLDL, no IDL, no LDL, que ela vai ligar ao receptor, né, de LDL também com maior afinidade do que a ApoB100, e ela vai estimular também a lipase lipoproteica e a LCAT, né, que vai poder fazer essa transformação, a esterificação do colesterol. Então, os principais que a gente tem, né, na formulação das lipoproteínas, a B48 no quilomicron, a B100 também, que é muito importante no VLDL, depois essa C, e aí depois pelo contato com o HDL, no IDL, né, que é o remanescente do VLDL, a gente vai ter a B100, e depois a E, que vai fazer esse retorno para o fígado. No LDL, a gente vai ter essa B100 também, né, para poder fazer essa captação do LDL pelos tecidos alvos, como o tecido adiposo ou o tecido muscular. O tecido adiposo vai fazer esse estoque, né, e o tecido muscular vai fazer vai usar para poder gastar energia. E o HDL, o principal dele, né, vai ser o I1, A1, o A2 e o C1. O A1 ele vai poder estimular a LCAT, né, para poder fazer a esterificação do colesterol e para poder fazer a retirada mesmo desse colesterol que estava no sangue para poder voltar para o fígado.
Então, por isso que a gente fala que o HDL, ele é uma gordura boa, né? Quando a gente vai olhar exame de sangue e tudo mais, o LDL, ele é uma gordura ruim, entre aspas, e o HDL, uma gordura boa, né? Entre aspas, porque o HDL, ele vai ativar a LCAT, que faz a esterificação de colesterol. Então, ele vai meio que condensar esse colesterol para poder mandar de volta para o fígado. Então, ele retira a quantidade de colesterol que está em excesso ali no sangue, né, nos vasos, para poder retornar pro fígado. Então, ele tem uma ação anti-aterogênica, né, de formação desses trombos mesmo. Então, a A1, ela vai ser produzida tanto no fígado quanto no intestino. Ela vai ativar essa LCAT, né, que ela é a lecitina colesterol aciltransferase, que ela vai fazer a esterificação do colesterol. Então, por isso que ela vai ter um processo que ela vai ser caracterizada por ter essa ação anti-inflamatória, né, e antioxidante. Então, essa ApoA1, ela vai ser um marcador da quantidade de HDL que a gente vai ter no sangue também. A APO2, ela age como um cofator para a ação da A1. E a lipase A, que é uma outra subclasse, né, uma outra lipoproteína que a gente vê com menos frequência, ela está associada com eventos cardiovasculares também. Então, ela também se liga ao receptor, né, que interage com o LDL, e o excesso dela também está associado a eventos cardiovasculares. Nicolas? Oi. Você falou que a esterificação retira a quantidade de colesterol do fígado. Mas é só do fígado ou ele, é do sangue também? A esterificação do colesterol. A esterificação, que é feita pela LCAT, né? Ela é feita pelo HDL, né, no próprio sangue, nos próprios vasos. Então, por exemplo, ela vai retirar o colesterol que está livre nele, ela vai meio que condensar ele e internalizar como se fosse uma endocitose mesmo, pelo HDL. E aí que ela vai mandar para o fígado. Mas então ela acontece no sangue, não no fígado? Isso. Ah, tá bom. E ela é feita pela LCAT, né? Isso, que é essa enzima mesmo. Obrigada, Nico. Imagina. E aí por isso que a gente tem essa razão, né, da ApoB em relação à ApoA1. A ApoB, que se a gente for voltar aqui, ela vai estar presente principalmente nos principais que tem uma densidade menor. Então, se tem densidade menor, maior volume, né? Então, principalmente vai estar no quilomicron, no VLDL, no IDL e no LDL. Então, essa seria a gordura ruim em relação ao ApoA1, que vai estar principalmente no HDL, que é a gordura boa. Então, essa razão de ApoB por ApoA1, quanto maior é essa razão, significa que está tendo mais ApoB e, consequentemente, está tendo mais daquelas lipoproteínas, né? Aquelas gorduras ruins. E isso vai ser um preditor para eventos cardiovasculares, né? Para aterosclerose. Que ela vai ser pró-aterogênica e tudo mais, formação de trombos. Isso aí. E aí a gente fala um pouquinho, né, das lipoproteínas em si, né, que elas vão transportar pela linfa, né, pelo plasma, tudo isso que a gente já viu, né, os ácidos graxos livres, os ésteres de colesterol, os triglicerídeos, o colesterol livre e os fosfolipídios, do tecido de origem para os tecidos onde serão armazenados ou consumidos, né. O consumo vai ser principalmente no tecido muscular esquelético estriado ou no próprio coração e armazenado no tecido adiposo mesmo. Então elas podem ser formadas, né, no intestino ou no fígado, que nem a gente viu, né, que nem a ApoB48 do quilomicro. No intestino, né, um exemplo.
E no fígado, né, aquela que vai ser levada pelo VLDL ou pelas lipoproteínas que são mesmo formadas direto no fígado. E a variação, né, de tamanho e densidade, que varia, né, de acordo com a quantidade e o tipo de lipídio que tem no centro deles. E aí a gente tem aquela variação de densidade que a gente tinha comentado na última aula, né? O quilomicron com uma densidade bem baixa, um volume bem grande, e aí a gente vai aumentando a densidade e diminuindo o volume, de acordo com as transformações que vão acontecendo. E aí aqui a gente tem a quantidade, né, de proteínas, lipídios que vai ter, influenciando diretamente na densidade dessa substância. Então aqui a gente pode ver principalmente que o quilomicron ele vai ter uma quantidade muito grande de lipídio e de proteína muito grande, o que faz que a densidade dele seja bem pequena. E em comparação com o HDL, né, que tem uma quantidade de lipídio bem menor e uma quantidade de proteína bem grande, que faz a densidade dele ser maior. E aqui, né, são as principais classes de gordura, né, que cada uma dessas lipoproteínas vão transportar. Então a gente tem o quilomicron influenciando diretamente na densidade dessas lipoproteínas. Então, por exemplo, o quilomicron tem uma quantidade muito grande de triglicerídeo e o HDL uma quantidade bem baixinha. Então a gente vê que com o passar das transformações, né, que a gente vai tendo, os triglicerídeos eles vão diminuindo e a densidade aumentando. Então o quilomicron ele transporta principalmente os triglicerídeos, o VLDL também, né, por conta dessa da produção no fígado mesmo, o LDL, os ésteres de colesterol, o LDL também, junto com fosfolipídio, e o HDL, os ésteres de colesterol, né, pela própria esterificação de volta para o fígado, e os fosfolipídios também. E aí aqui a gente tem a mobilidade, né, no gel de agarose, né, por conta dessa mobilidade eletroforética, que a migração vai ser independente da densidade e mais por conta do peso mesmo da lipoproteína. Então a gente vai ter aqui a velocidade mais aumentada no HDL. Então a gente vai ter, né, as partículas lipoproteicas, a lipoproteína de muita baixa densidade, né, que é o VLDL, a de densidade intermediária, o IDL, a de baixa e a de alta densidade, que é o HDL. E o transporte do colesterol, né, as lipoproteínas transportadoras de colesterol e ésteres de colesterol. A gente vê aqui algumas, né, microscopias eletrônicas para a gente ver como que isso acontece, né, a formação mesmo desses quilomicrons e como que é dentro dele. Então a gente vê uma grande quantidade de lipídio dentro, né, dessa característica mais esbranquiçada mesmo por conta de ser um lipídio. E aí a variação dele quanto a tamanho, né? O aumento delas são muito parecidos, então a gente vê aqui o VLDL em comparação com o HDL é bem maior no tamanho mesmo. E os quilomicrons e a via exógena, né, que a gente já viu, foi principalmente que a gente já tinha visto desde o começo, que a via exógena vai ser a via da alimentação mesmo, né, da digestão, absorção, que a gente viu pela ação da lipase, dos ácidos biliares e tudo, dos sais biliares e tudo mais. Então os quilomicrons eles vão ser os maiores, né, as menos densas e com maior proporção de triglicerídeos. A parte, né, lipoproteica vai ser no retículo endoplasmático rugoso e vai ter essa absorção, vai ter essa interação com esses lipídios, vai estar associado diretamente com
o complexo de Golgi, né, formando a vesícula e sendo eliminada pela membrana basolateral para ela ser conduzida pelos vasos linfáticos. Então, eles transportam os lipídios da dieta, onde serão consumidos ou armazenados, né, para os tecidos periféricos. Então, aqui a gente vai ter, né, essa própria absorção mesmo. Aqui a gente tem a formação dessas gotículas, né, maiores de lipídio, né? Ela vai entrar aqui como aqueles produtos primários, vai ser formado os triglicerídeos de novo, vai estar associado aqui com o complexo de Golgi, vai formar essas vesículas, que está aqui em 6, né? Essas vesículas, e ela vai ser eliminada, vai formar esses grandes complexos aqui, né, no espaço intercelular, e onde ela vai ser eliminada pela membrana basolateral lá no final. Então a gente vai ter aqui o quilomicron nascente, que ele vai ter principalmente a B48, e depois a C e a E ela vai ser adicionada pelo contato com o HDL mesmo no plasma. Então o quilomicron ele vai com a B48, e depois que a gente tinha comentado, né, que é a C2 que vai fazer esse encaminhamento direto para o receptor, né, dos tecidos periféricos, onde ele vai deixar as outras moléculas, a gordura mesmo, ela vai ser adicionada pelo HDL. Então o contato com o HDL vai dar o C2 para ele, que vai direcionar ele para os tecidos periféricos, e vai dar a ApoE, que depois, né, dele ter deixado essa gordura nesses tecidos periféricos, a ApoE vai fazer a volta dele para o fígado, vai ter a interação dele diretamente com o fígado para ele poder voltar. Então vai dar origem aos quilomicrons remanescentes. Então os quilomicrons eles vai ativar, né, o papel dessa lipase lipoproteica, que nem a gente já tinha visto, né, para poder desmontar os triglicerídeos e ser aceptado mesmo, ou pelo músculo ou pelo tecido adiposo, para poder estocar. Então aqui a gente vê a ação mesmo, né, principalmente, né, nos tecidos periféricos, tecido adiposo, muscular esquelético estriado, cardíaco ou a glândula mamária, né, um acúmulo de gordura mesmo. Que a gente tem o triglicerídeo, que ele vai ser clivado por essa lipase e colocado para dentro desses tecidos periféricos. E aqui a gente tem a deposição e a mobilização de lipídios, como que acontece essa ação. A gente está acostumado, principalmente, que a gente já viu, né, com a lipase lipoproteica, que é ativada pela C2, que vai poder armazenar ou usar essa energia. E esse aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é essa mobilização, que aí vai ser na lipólise mesmo, na degradação para poder gerar energia. E aqui a gente tem a via exógena, né, da via da alimentação, e a via endógena depois da produção mesmo dessas lipoproteínas pelo fígado, que a gente vai ver agora. Então, os quilomicrons remanescentes, né, que nem a gente tinha comentado agora, eles vão ser produzidos depois da entrega da gordura até aqueles vasos, aqueles tecidos periféricos lá. Então a C2 vai lá no receptor, ativa a lipase lipoproteica, degrada os triglicerídeos, esse tecido periférico coloca para dentro essa gordura, e aí a ApoE vai encaminhar ele de volta para o fígado, que vai dar origem, né, a esses quilomicrons remanescentes. Que aí ele vai ter principalmente o colesterol esterificado, né, a ApoE e a ApoB48, que já era de origem dele lá da produção dele no enterócito. Então a gente tem aqui o retorno dele, né, pro fígado, e aí a gente pode ver que o excesso de consumo de gordura, né, seja ele por qualquer uma das classes, ela vai aumentar também a produção
né, no fígado das outras lipoproteínas. Então, o excesso de ácido graxo, colesterol ou carboidrato vai poder gerar a conversão, né, desses triglicerídeos nesse empacotamento na formação do VLDL. Então, quanto mais a gente vai consumindo essas gorduras, os tecidos periféricos, né, os quilomicrons que vão mandar essa gordura para os tecidos periféricos, eles não vão ser completamente esvaziados. Então, eles vão ter ali algum resquício de gordura que vai ser encaminhado, por esse excesso, vai ser encaminhado para o fígado. Então, vai ser acumulado, né, essa gordura no fígado, junto também com o carboidrato, né, e que também faz essa conversão de carboidrato para lipídio, lá no fígado também. Então, aí a gente tem um aumento, né, da produção de VLDL, dessa produção mesmo no fígado. Então, o VLDL são lipoproteínas, né, de muita baixa densidade, formadas no fígado quando a dieta for muito rica, né, em ácido graxo, colesterol, carboidrato. Ela vai ser composta principalmente, né, dos triglicerídeos que a gente adquire pela alimentação, pelos ésteres de colesterila e pela ApoB100. E depois, pelo contato, né, com HDL, ela também vai ter a ApoC e a ApoE. Então, num estado alimentado, né, a dieta é feita esse transporte, né, da dieta para o tecido adiposo, e em jejum vai ter esse adiposo para o tecido muscular. Isso vai ser aqui caracterizado pela lipólise, né, onde que a gente consome aquilo que foi estocado, e aqui no estado alimentado a gente estoca aquilo que foi ingerido. Então, o consumo muito grande, né, de gordura, ela aumenta, né, essa volta desse quilomicron remanescente, não assim muito esvaziado para o fígado, ou seja, aumenta, né, os triglicerídeos, colesterol, a gordura mesmo no fígado. Então a gente tem aqui um tecido do fígado, né, os hepatócitos, essa corrente de hepatócitos aqui é bem preservada, e aqui a gente tem um processo de esteatose, que é o acúmulo de gordura mesmo no fígado. Então a gente vai ter assim essa irregularidade na formação desses hepatócitos, a gente não consegue distinguir bem, e uma grande quantidade de gordura mesmo, essas bolinhas brancas mesmo, as vesículas. Então a gente vai ter esse transporte, né, de triglicerídeos pela linfa e pelo sangue, pelo quilomicron, o quilomicron remanescente, que é a volta desse quilomicron, e a produção de VLDL a partir do fígado. Então, o VLDL a partir do fígado, ele vai levar, né, gordura também, né, que foi captada ali no fígado, ela vai voltar para os vasos, vai ser aceptada por outros tecidos, né, os tecidos periféricos, extrahepáticos, e o que não foi deixado, a gordura que não foi deixada pelo VLDL nesses tecidos, vai produzir o intermediário, né, a lipoproteína de densidade intermediária. Então, tudo que não foi deixado nesses tecidos vai estar dentro do IDL. E o IDL também ele vai passar, né, ou ele vai voltar para o fígado, ou ele vai ser captado por outros tecidos, e o que não foi captado pelos tecidos vai dar origem ao LDL mesmo. Então aqui a gente tem o de densidade intermediária, né, que ele é produzido depois do VLDL. O VLDL vai levar a gordura, né, de novo para os tecidos periféricos. O que não é deixado nesses tecidos extrahepáticos vira o IDL. Então, uma lipoproteína de densidade intermediária, remanescente do VLDL, e transporta triglicerídeo e colesterol.
Então, ela é temporal, né, essa formação entre o VLDL e o LDL, e isso acontece, né, após a perda de triglicerídeo pela aqueles tecidos extrahepáticos e pela ação da LPL endotelial. Então, essa LPL endotelial, ela vai captar esses triglicerídeos e o restante, remanescente, vai formar o IDL. Então, ela vai ter a ApoB100, né, que é a mesma que tinha no VLDL, a ApoC3, que foi depois que teve o contato com o HDL e a E também, né, e em partes elas vão ser captadas para o fígado e a outra vai formar o LDL. Então, no fígado pode acontecer, né, a degradação dessa IDL ou mesmo a formação de outras moléculas a partir desse IDL que foi para lá. Então, o LDL que a gente estava falando, né, que ele é formado a partir do IDL que não voltou para o fígado. Então, eles são lipoproteínas de baixa densidade, transportam colesterol, os ésteres de colesterila, para os tecidos extrahepáticos, que é a matéria-prima, né, para a síntese de membranas e esteroides. Ela vai conter a ApoB100, né, da própria característica da origem dele, né, que vem lá do VLDL, que depois transformou em IDL, então ele mantém a ApoB100, que vai ser reconhecido pelos receptores específicos, né, da célula de cada tecido, do muscular, do adiposo, da adrenal e dos macrófagos. Essa ação dos macrófagos que vai estar diretamente relacionada com a formação das placas aterogênicas, né? Que aí, por conta de alguma lesão, alguma coisa assim que tem nos vasos, pode ser por uma hipertensão, tabagismo, a própria diabetes também, né, pode ocasionar essa lesão de vasos. Essa gordura esse LDL, né, principalmente, ela pode ficar acumulada nesses pontos de lesão, e aí vai chegar macrófago que vai fazer a endocitose disso, né, dessa molécula. Então isso vai gerar depois uma série de cascatas que vai formar o trombo, vai formar uma célula espumosa, vai chamar citocinas, né, vai gerar uma inflamação ali naquele local, e aí vai acumulando gordura e obstruindo o vaso mesmo, que aí pode até chegar, né, em alguma doença assim de isquemia mesmo, que nem a gente tem a doença arterial coronária, que aí pode gerar infarto e tudo mais. Então, essa ação, né, do LDL, né, essa entrega, se não for captada, se ele não for entregar essa gordura para os tecidos, para os outros tecidos, que nem o muscular, o adiposo, ela vai retornar para o fígado, onde vai fazer a via endógena, né, de novo, né, essa nova produção de outras substâncias, que pode ser aproveitado na membrana, nos ácidos biliares, ou manter mesmo essas gotículas no citoplasma, que vai ser essa via endógena aqui, né, dessa volta do LDL para essa produção de novas substâncias. Então aqui a gente tem a formulação, né, do VLDL nascente com a B100 e a E, depois do contato dele com o HDL, vai trazer, né, as outras classes de apolipoproteínas, que é a C e a E. Depois aqui a gente vai ter intermédio, né, entre o VLDL e o LDL, a gente vai ter aqui uma formação do IDL, aqui depois da lipase lipoproteica, né, depois dessa formação dos ácidos graxos livres, que vai ser aceptado, vai ter o IDL. E depois desse IDL, o que não voltou dele, o que o IDL não voltou para o fígado, vai formar o LDL, que vai para os tecidos periféricos. Então a gente vê essa manutenção da B100 em todas essas classes, tá vendo? E aí a gente tem
ela fala bastante, né, do LDL. Deixa eu ver a parte mais importante que tem aqui. A gente já falou da ApoB100. E aqui ela vai falar de algumas doenças também. Então, por exemplo, do reconhecimento, né, do receptor em relação a essa lipoproteína. Então, mais de 1000 tipos de mutações diversas desse gene de receptor, né, da fabricação dessa proteína, né, que faz o reconhecimento por exemplo, do LDL, do VLDL, do quilomicron. Mais de 1000 mutações dessa causa a produção de um receptor não funcional. Ou seja, não vai ter essa aceptação de gordura para dentro do tecido periférico. Ou seja, essa gordura vai ficar no sangue mesmo, que vai gerar essa hipercolesterolemia familiar, né? Esse aumento de gordura no sangue. E aí a gente tem aqui mais alguns dados, né, da ligação, né, da ApoB100 e do LDL. Eu acho que aqui a gente já falou desse mecanismo, né, de endocitose. O receptor de LDL dissocia-se e volta à superfície celular para uma nova captação de LDL. Posteriormente, o endossomo funde-se ao lisossoma, a enzima cliva os ésteres de colesterol, produzindo colesterol livre, e proteases lisossômicas hidrolisam a poliproteína B100 até seus aminoácidos constituintes. Eu acho que isso aqui não é uma parte que é diretamente tão importante. Ela já chegou a falar disso? Essa parte ainda não. Essa parte aqui ainda não. Eu acho que eu vou deixar ela falar primeiro, antes da gente entrar, porque eu acho que pode confundir depois. Ela foi até qual slide? Mais pra trás? Ela fala... acho que é exatamente esse daí mesmo. Esse aqui? Então tá bom. Nicolas, deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. Tem um slide que é como se fosse um gráfico, um gráfico amarelinho. Você passou por ele. Estava escrito um perfil de mobilidade eletrosférica das lipoproteínas. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Eu não entendi. Tipo assim, isso é uma coisa importante que a gente precisa saber muito? Ou é uma coisa tipo, Eu acho que assim, não é uma coisa tão importante para saber, porque ela vai dar só como que é esse perfil de migração mesmo, da velocidade dela numa placa de gel de agarose. Então, por exemplo, a gente tem, que nem por exemplo no exame de DNA, daquele bandeamento de genes, né? Não sei se vocês lembram disso, de genética, do teste de DNA. Ele vai coloca ele no gel de agarose, né, liga ele numa corrente elétrica, e aí os genes, a partir do momento dele que liga ele, o peso dos genes faz a velocidade, faz esse bandeamento ficar diferente. Então, os genes que são maiores, né, que tem um peso maior, eles vão ter a velocidade dele diminuída. E os que têm um peso menor têm uma velocidade maior, né? Que nem se a gente for pensar. Então aqui é a mesma coisa. Quanto maior o peso, menor é a velocidade dele. Quanto menor o peso, maior a velocidade, quando liga nesse gel de agarose. Tá. Mas isso com relação a tipo beta-lipoproteína, per-beta-lipoproteína e alfa-lipoproteína, eu preciso saber que o LDL, o VLDL e o HDL são
essa outra classificação? Ou você acha que só HDL, VLDL e LDL tá bom? Ah, tá. Eu acho que não precisa, não. Eu nem lembro dela ter falado sobre essa parte beta, pré-beta. Então, é que a hora que eu saí da sala pra ir no banheiro, era bem esse slide. Da hora que eu cheguei, eu não sabia se era pra saber isso ou não. Aí eu acabei esquecendo de perguntar. Era justamente isso que eu tinha falado, que eu não lembrava se era ou não. Eu acho que não. Pelo menos eu não fiz nenhuma anotação sobre essa parte. Mas qualquer coisa eu posso perguntar pra ela também. Ah, tá bom. Não, mas se ela não falou nada pra você, acho que já basta. É que faz Ela tempo teria também, eu não falado. sei se eu perdi. Mas eu posso ver também depois no livro, né? Ela usa bastante nessa parte de lipídio o Leninger. Então, vocês vão até ver, tipo, se vocês pegarem pra estudar pelo livro, o Leninger, ele é muito bom porque ele tem praticamente, assim, a ordem das aulas dela. E aí eu vou dar uma olhadinha nessa parte. Essa parte de lipoproteína até que não tem tanto no Leninger. Eu tava pegando o Baines ou o Harper pra ver essa parte. Só que eu não vi nada de pré-beta ou alfa não, mas eu vou dar uma olhadinha de novo. Então, eu tava vendo pelo Anitta, que ela falou que era bom também, tipo, a explicação era mais fácil. Só que não tem muita coisa também, então eu não cheguei a ver nada que estava escrito sobre essa alfa pré e beta lipoproteína. Mas então eu acho que não deve ser assim. Eu acho que não. Mas qualquer coisa eu vejo também, tá bom? E essa mobilidade que você falou, é no sangue ou na linfa? Eu acho que ela vai interferir diretamente nos dois. Ah, tá bom. Que, né, a constituição, por ser um líquido, ela não muda tanto. Claro que tem viscosidade diferente e tudo mais. Só que ela vai influenciar diretamente nos dois. O peso, tipo, em comparação do quilomicron pro HDL, vai ser diferente, mas proporcional nos dois. Entendi. Ah, tá bom então. Obrigada. Imagina. E, gente, mais alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo, Nick. Obrigada. Imagina, gente. Eu vou parar a gravação. Deixa eu só ver onde que